E hoje o nosso tema, nós vamos falar hoje sobre o amor pela obra de Deus. O que é isso, pastor Luiz? O amor pela obra de Deus é tudo o que precisamos nesses últimos dias para que a obra do Senhor não venha a ser afetada, e sim para que a obra do Senhor venha cada dia se expandir, ela venha a ser ministrada e pregada. Então, se não houver essa unidade, se não houver um amor pela obra de Deus, você não vai conseguir fazer com excelência, não vai conseguir fazer como Deus te chamou para fazer a sua obra. Nossos irmãos já estão chegando por aqui, vai dando like aí, vai compartilhando essa mensagem para que ela possa chegar a muitos corações nessa manhã, amém? Sejam bem-vindos todos vocês. E nosso tema hoje, como eu já falei, é o amor pela obra de Deus. A Bíblia diz que Abraão também era amigo de Deus, João era amigo de Deus, todos os apóstolos, todas as pessoas no decorrer da história da igreja, aqueles que levantaram um grande avivamento, e também na Bíblia, as pessoas que Deus levantou como Esdras, como Neemias, pessoas que avivaram a sua obra, assim como Josias e muitos outros reis e profetas que Deus tem levantado. Trazendo para os nossos dias, Deus tem levantado muitos missionários para falar do seu amor. Por quê? Você só vai falar do amor de Deus, você só vai ter um compromisso com Deus se realmente você amar as coisas de Deus e ter amor pela obra do Senhor. Aqui está meu primo, chegou aqui, Aldo Marçal Guimarães, um grande abraço. E então, se eu tenho amor pela obra de Deus e acredito que existe um Deus poderoso que está sob o controle da nossa vida, da história, então a gente vai se dedicar a cuidar mais da nossa vida espiritual, ler mais a nossa Bíblia, porque a Bíblia realmente é um livro espiritual. A Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é um livro espiritual. Para você entender ela, você tem que pedir direção de Deus, sabedoria de Deus, para que Deus venha abrir o teu entendimento. Por quê? Porque o inimigo, nosso adversário, ele não quer que você leia um livro espiritual. Por quê? Porque todo homem, o ser humano, ele é um ser espiritual, ele não é só físico, ele é um ser espiritual. Então ele precisa realmente cuidar tanto da parte física, que é o seu corpo, e também da parte espiritual, que é o mundo invisível que você não vê, mas você tem que acreditar que Deus existe, que Ele está controlando a tua vida espiritual. Por isso que a Bíblia diz que há uma guerra entre nossa carne, que é o nosso corpo físico, e o espírito. Porque a guerra é na nossa mente. Então, se a gente cuida dessa parte, tanto material como espiritual, a gente fica mais em paz, a gente tem mais estrutura para suportar os momentos difíceis da vida, os momentos de peleja. Então, se você tem amor pela obra de Deus, hoje eu quero falar sobre aqui no livro de Neemias. Você pode abrir na sua casa, Neemias 1, nós vamos trabalhar hoje apenas 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, que você vai ver esse homem, um homem que era primeiro-ministro do rei da Pérsia, ali há muitos anos atrás. Ele era copeiro do rei. Então, para você ser um copeiro do rei era uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas envenenavam os reis pela comida. Então essa pessoa ela era muito separada, então ela era muito importante na corte do rei. Trazendo para os nossos dias, era como se fosse o ministro da justiça, então a responsabilidade era muito grande em cima desse homem. Então, quando ele soube das necessidades que a sua nação estava passando, o seu povo estava sofrendo, a gente vai ver, vai estudar, e a gente vê o amor que ele tem pelo seu povo, pelas coisas de Deus, e Deus honrou o propósito desse homem. Então é a mesma coisa que Deus faz hoje na nossa vida. Se a gente quer fazer um propósito diante de Deus, isso vai envolver o mundo espiritual. Pela nossa força a gente consegue muita coisa. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente se esforça, a gente luta, a gente consegue, mas é pelo nosso esforço. E a Bíblia diz também que a gente vai comer do suor daquilo que a gente trabalha. Pelo suor do teu corpo tu comerás o teu pão todo dia. Isso é Bíblia, porque a gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás. Então, se eu trabalho,
se eu corro atrás dos meus sonhos, eu vou realizar mesmo que eu não sirva a Deus. Por quê? Porque o sol está sobre justos e injustos, a Bíblia diz. Mas quando você vai fazer um propósito diante de Deus que vai envolver o mundo espiritual, aí é outro 500. Por quê? Porque você vai pedir para a direção de Deus para a tua vida. Aí se você hoje, como esse homem aqui, esse homem fez um propósito de Deus não para si mesmo, mas em virtude do amor ao próximo. Né? O foco era abençoar outras pessoas. E a Bíblia diz que nós temos que amar primeiramente a Deus e também assim também o nosso próximo. Então, quando os relatos vieram a esse homem que estava na Pérsia, ele ficou comovido de ver o sofrimento do seu povo ali em Jerusalém. Veja que se você trazer para os nossos dias, vou ler o primeiro versículo aqui de Neemias e já vou te explicando a palavra. Neemias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalia, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu, no calendário judaico, representa o mês de novembro a dezembro. No 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. E no versículo 2, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá. Veja que ele veio de Jerusalém até chegar onde Neemias estava. Com outros, diz assim, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Que cativeiro era esse? O cativeiro quando Nabucodonosor ali invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade e levou só a nata para a Babilônia. Então é esse relato que o povo traz a Neemias, porque Neemias também foi exilado. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele levou só a parte boa, as pessoas que tinham conhecimento, as pessoas inteligentes, assim como Neemias, assim como Esdras, assim como Daniel e seus amigos na Babilônia. E Neemias é que se encontra na corte. Aí chega esse relato para ele, no versículo 13 ele diz, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Veja, isso comoveu profundamente Neemias. Por quê? Porque Neemias está na Pérsia, está no cativeiro também, sendo dominado por Artaxerxes, mas a gente vê que os olhos dele, o coração dele estavam nos antepassados dele, na cultura dele, no povo dele. Então, o que é que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que Neemias, depois desse relato, ele vai entrar num grande propósito diante de Deus. É isso que Deus está falando para você, está falando comigo nessa manhã, que toda vez que a gente entrar com um propósito diante de Deus, e veja que Neemias vai começar com um propósito de quê, pastor? Ele vai começar com um propósito de oração. Olha o que o versículo 4 vai dizer. Quando ouvi essas coisas, quando ele ouviu os relatos que o povo estava passando por grande sofrimento, por grande humilhação, no versículo 4, ele vai expressar o sentimento dele. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. É justamente isso que acontece com a gente quando a gente está passando por um momento de sofrimento, um momento de dor. E aqui a gente aprende uma lição muito grande. Por quê? Porque Neemias agora vai entrar num propósito de oração diante de Deus, porque vai envolver o mundo espiritual. O rei que ele serve, Artaxerxes, não vai resolver o problema dele. Infelizmente, Artaxerxes só vai permitir a sua volta a Jerusalém, que a gente vai ver lá na frente. Mas ele vai o quê? Ele se comoveu, ele chorou diante de Deus e fez um propósito e começou a orar. Neemias se comoveu e ele começou a descer no manto, ele começou a orar diante de Deus para confessar todos os seus pecados, tudo aquilo que tinha acontecido com o seu povo. E no versículo 6, continuando, ele vai dizer assim, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Ele começa a orar ao Senhor, a pedir dia e noite, jejuando, mostrando o seu propósito diante de Deus em prol do amor ao próximo, em prol pela obra de Deus que estava parada lá em Jerusalém e também pelo seu povo. E continuando assim, confessa os pecados que nós, os israelitas, eles se incluem no meio, temos cometido contra ti. Sim,
eu e meu povo temos pecado contra ti. Neemias é consciente, porque eles estão passando esse processo, tanto aqueles que ficaram ali depois do cativeiro, tanto aqueles que ainda vão voltar do cativeiro. Neemias tinha consciência que eles foram para o cativeiro porque eles não obedeceram ao Senhor. E no versículo 7 ele começa a confessar diante de Deus tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Foi justamente isso que aconteceu com alguns reis que Deus levantou, tanto de Israel quanto de Judá. Alguns obedeciam e alguns desobedeciam ao Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos de Deus e às leis que deste a teu servo Moisés. Ele está dizendo, olha, tudo aquilo que Moisés escreveu no Pentateuco, na Torá, a gente não obedeceu ao Senhor. É por isso que estamos passando por esse sofrimento. E ele vai dizer no versículo 8, lembra-te agora, Neemias vai falar com Deus. Isso aqui é intimidade de oração, de propósito diante de Deus. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. E foi justamente isso que aconteceu. Israel, Judá, também foi infiel ao Senhor e o Senhor espalhou entre as nações. Então eles eram cientes daquilo que o Senhor tinha falado a Moisés. E no versículo 9, o Senhor vai falar ao coração de Neemias: mas se voltarem para mim, o Senhor de Israel, e obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática. Olha aí, o grande segredo de Deus honrar um propósito é você se voltar para o Senhor e obedecer os seus mandamentos e pôr em prática aquilo que a gente prega, que é um mais difícil, mas a gente consegue se a gente quer. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Aqui está o Nilson Vasconcelos, seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Então, o Senhor está dizendo nesse versículo que se Israel, tanto Israel como o Judá, obedecesse ao Senhor, o Senhor ia espalhar, mas também se eles se voltassem para o Senhor e começassem a obedecer os seus mandamentos, que o Senhor ia trazer eles de longe para a sua terra. E hoje se cumpre essa profecia. Por quê? Porque Israel foi realmente espalhado por todas as nações do mundo. E hoje Israel voltou para a sua terra e está lá plantando vinha, está florescendo, como a profecia diz. Israel hoje em tecnologia muito forte, principalmente na agricultura, que exporta para todo mundo, né? Aí o seu vinho, o seu tomate e muitas outras frutas e tecnologia para todo mundo. Então Deus cumpriu. Tudo que Deus quer, meu irmão, é que a gente obedeça a Ele, que a gente sirva Ele e coloque em prática. Eu vou repetir o versículo 9 para você. Mas se voltarem para mim, o próprio Deus falando ao coração de Neemias, e obedecer aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então o Senhor é fiel. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: olha, não importa o que você fez no passado, na hora que você se voltar para mim, eu vou te honrar, eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Toma posse aí, viu, meu irmão? Não sei qual é a luta que você está passando nessa manhã, mas Deus manda te dizer: se volta para Ele, começa a colocar em prática no teu coração, porque existe um Deus forte e poderoso que quer te abençoar, que quer te salvar. Amém? E no versículo 10 diz assim: estes são os teus servos, o teu povo. Neemias aqui está no manto da oração. Neemias aqui está se lamentando por tudo aquilo que o seu povo fez diante de Deus, porque ele estava passando um processo de sofrimento muito forte. Tu os resgataste com teu grande poder, com teu braço forte. Neemias está lembrando aqui quando o Senhor tirou o povo do Egito, e o Senhor humilhou o faraó, abriu o mar vermelho para o povo passar. Depois levantou Josué, colocou cada tribo ali no estado de Israel, ali na Palestina, e Deus cumpriu. Ele está dizendo: tu resgataste
Tu resgataste com o teu grande poder. Só Deus poderia tirar Israel do Egito. Por quê? Porque Faraó era visto como um Deus, e Deus humilhou tanto Faraó como todos os deuses ali do Egito. No versículo 11, o Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm temido o teu nome. Não só Neemias estava nesse propósito, como também muitos amigos dele. Eu tenho certeza que quando ele Deus colocou esse propósito no coração dele, ele compartilhou com seus amigos que ele confiava. Por quê? Porque se você tem um propósito diante de Deus, se você confia naquele seu amigo, naquela pessoa que realmente se importa com você, então quanto mais juntar a oração, quanto mais orar pelo propósito, mais Deus dá a resposta mais forte. Então foi isso que ele fez. Olha, o Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à humildade, e a oração também dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Não só ele, mas também qualquer pessoa que fizer diante de Deus um propósito, principalmente no momento de sofrimento. Porque Neemias fez esse propósito aqui porque o povo dele estava em calamidade em Judá. Estava sofrendo, estava passando fome. A cidade toda destruída. É por isso que ele está orando desse jeito, para que o Senhor dê uma resposta para o seu povo. Amém? Ele diz assim, continuando: faze que hoje este teu servo seja bem sucedido. Ele pede para Deus: Senhor, que quando esse propósito estiver em andamento, que quando eu chegar lá, sair do Irã atual e voltar para Jerusalém, a mais de 2.000 quilômetros, naquele tempo Neemias não tinha carro. Neemias vai descer o Trans-Eufrates montado num animal, ele vai dizer. Então Neemias vem com aquele amor, viajando meses e meses pelo Trans-Eufrates. Hoje você viaja ali, é tudo asfaltado, mas naquele tempo era muito perigoso, né? Ele diz: faze que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Ele está pedindo para o Senhor que quando ele for falar, que agora você pode virar uma página da sua Bíblia, já em Neemias 2, e quando Neemias fosse se chegar a Artaxerxes para pedir que ele voltasse ao seu povo, para ajudar o seu povo que estava em sofrimento, ele já estava orando. Então é muito importante, quando você vai entrar num propósito com o Senhor, orar bastante, jejuar bastante, né, para quando você for pedir algo para o Senhor, ou pedir algo a uma pessoa importante, Deus já começa a trabalhar e preparar o terreno para que o teu propósito venha a ser bem sucedido. É isso que ele pede ao Senhor. Então, quando você começa o capítulo 1, você vai ver que quando Neemias vai entrar no propósito, os seus irmãos vão relatar para ele o que está se passando em Judá, é no mês de Quisleu, que representa novembro a dezembro do nosso calendário. E aqui no capítulo 2, dobrando uma página da sua Bíblia, você vai ver que para Neemias entrar na presença do rei e pedir auxílio do rei, ajuda do rei, para que ele possa voltar à sua terra para ajudar o seu povo, vai se passar quase 9 meses. Então ele passou quase 9 meses orando, jejuando, com propósito diante de Deus. Muitas pessoas não recebem a bênção do Senhor porque quando fazem propósito com o Senhor, desistem do propósito, desistem de orar. Você não pode orar hoje, Deus amanhã lhe responder. Claro que se Ele quiser, Ele responde, Ele é Deus. Mas a gente tem que persistir e não desistir do propósito que Deus dá a resposta. Deus, Ele dá a resposta às nossas orações, viu? Então aqui no capítulo 2 de Neemias, no mês de Nissan, no calendário judaico é de março a abril. Veja que se passou 9 meses. No 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe vinho, porque ele era copeiro dele, levei ao rei. E nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. O rei conhecia muito Neemias, gostava muito dele. Então, quando ele foi servir dessa vez ao rei, o rei percebeu que ele estava muito triste.
Porque, claro, a gente sabe, quando a gente conhece uma pessoa, tem intimidade com ela, quando ela chega com a gente, no olhar que a gente vê a pessoa, a gente já sabe que ela está triste, que ela não está bem. Então foi isso que o rei percebeu quando Neemias dessa vez foi servir ele. Diz assim, eu tinha estado tão triste na presença dele, no versículo 2. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. O rei pensava que Neemias ou estava com algum problema de doença na família, ou Neemias estava amando, apaixonado por alguma pessoa. Então você sabe que é muito difícil realmente a gente ter um ente querido da gente que está sofrendo, que está no leito. Então o Neemias, o que é que ele faz aqui? Ele vai buscar a Deus. Ele vai colocar diante de Deus para que o Senhor dê a resposta, para que a vida do seu povo venha a ser restaurada, viu? Eu tenho certeza nessa manhã que Deus está falando com você. E eu creio, viu, meu primo? Eu creio que o nosso primo que está ali internado, se Deus tem ainda um plano na vida dele, ele vai se reerguer, viu? A gente está orando, está intercedendo. Então é justamente isso que Neemias está passando. Olha aqui, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente, né? A gente sabe que quando a gente está doente, a gente fica triste, né? Quando tem alguém da família da gente que está doente, que não está bem, a gente fica triste. E também que a vida sentimental da gente, quando a gente termina um relacionamento, também é dolorido para todas as partes, né? Não é fácil. Então, essa tristeza só pode ser do coração. O rei aqui começa a brincar com ele. Mas a reverência é tão grande de Neemias, o respeito tão grande com o rei, que Neemias diz assim, com muito medo, Neemias vai falar diante do rei que manda no mundo, na Pérsia. Por quê? Porque a Pérsia tinha subjugado a Babilônia e ela era como se fosse hoje os Estados Unidos da América, que ainda manda no mundo, mas a gente sabe que a China está querendo ultrapassar os Estados Unidos. No versículo 3, e eu disse ao rei, agora ele vai relatar, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Veja que Neemias está triste por causa da sua cidade, por causa do seu povo, né? Por causa dos seus pais que foram enterrados ali, até no cemitério destruíram tudo. E Neemias é tocado em seu coração. E o rei me disse, o que você gostaria de me pedir? Então orei ao Deus dos céus, né? Neemias, depois que o rei deu a abertura para que ele pudesse fazer o seu pedido, Neemias não pediu logo. Neemias novamente colocou seu propósito na direção do Senhor e foi orar ao Senhor. Então orei ao Deus dos céus, que está acima de todos os reis da terra. E respondi ao rei, se for do agrado do rei terreno, e se seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então ele foi com sabedoria diante do rei, mas ao mesmo tempo com medo, porque qualquer palavra atravessada, qualquer palavra dita diante de um rei forte, como o rei persa, poderia até dar cadeia, poderia até dar a pena de morte. Então tinha que ter muita reverência, muito cuidado com aquilo que você ia falar diante do rei. Então o rei, com a rainha sentada ao meu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a tua viagem? Quando você voltará? Mas mesmo assim também a gente vê que Neemias era muito íntimo do rei e muito íntimo da rainha. Ele tinha uma bagagem dentro do reino da Pérsia. Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Veja que Deus já está começando a honrar o propósito que Neemias fez diante de Deus. Que propósito era esse, pastor? O propósito do amor pela obra de Deus, o propósito de amor pelo povo de Deus. Ele não pediu para si porque ele já vivia bem ali na Pérsia, ele tinha do bom e do melhor, mas ele não estava conformado porque os seus parentes, porque o seu povo estava em ruínas, estava em sofrimento. Por isso que ele foi orar, por isso que ele foi descer no manto, por isso que ele foi ali jejuar, apresentar tudo em oração diante de Deus. Aqui a gente aprende uma lição muito grande, que se a gente orar,
Se a gente manter o foco, Deus dará a resposta. E Deus começa aqui a honrar Neemias, né? No versículo 7. E a seguir acrescentei. Ele foi pedido, foi encaixando, o rei foi dando abertura e ele foi encaixando os seus pedidos diante do rei. E acrescentei, se for do agrado do rei, com toda a educação e reverência, que me dê carta aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixe passar até chegar a Judá. Por quê? Porque Neemias vai viajar mais de 2.000 quilômetros de Suzã, hoje que fica ali no Irã, até Judá, em Jerusalém, dá quase 3.000 quilômetros, dá 2.895, por aí vai. E naquele tempo, Neemias ele não ia viajar de carro nem de avião, ali levaria meses e meses, e as estradas eram muito perigosas nesse tempo, porque tinha assaltantes, tinham ladrões, tinha saqueadores. Então, por isso que ele já age com sabedoria, já pede tudo com sabedoria, para que nada venha interferir a sua chegada a Judá em Jerusalém. E no versículo 7 eu vou repetir, e a seguir acrescentei, que se for do agrado do rei, que me dê carta aos governadores, porque ele vai atravessar muitos países até chegar em Judá e em Jerusalém. E no versículo 8 ele acrescenta, que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, no muro da cidade, da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. Vejo que o Senhor já tinha tocado no coração do rei para abençoar a Neemias, para abençoar o seu propósito. Aqui nós temos nosso amigo Sérgio, aqui também está Cássia Fernanda, seja bem-vinda a essa live, compartilhe, dê o like aí, para que chegue a muitos corações. E no versículo 9, com isso fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta, olha só o que o rei fez. Como as estradas eram muito perigosas, o rei não só deu tudo o que ele pediu, é isso que Deus faz na nossa vida, quando a gente está no foco, quando a gente está no propósito, Deus dá sempre o melhor. Deus não dá o pior para ninguém, Deus dá sempre o melhor. E o rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros. Então foi uma grande escolta que acompanhou Neemias. E quando os seus inimigos viam aquilo, começaram a zombar, começaram a se meter no propósito, mas Neemias não perdeu o foco. Por quê? Porque toda vez que você vai fazer um propósito diante de Deus, de oração, pelo amor do teu próximo, pelo amor da tua família, ou por qualquer um bem que você queira fazer com uma pessoa, vai se levantar os inimigos para você parar o propósito. Vai se levantar ataques de todas as partes, principalmente dentro da tua casa, para você perder o foco e perder a bênção. No versículo 10 diz assim, o Sambalate, o Horonita, e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados. Por quê? Porque o rei tinha dado vitória a Neemias. O teu inimigo, meu irmão, não fica feliz com a tua vitória. É verdade isso. O inimigo não fica bem quando Deus está te abençoando. Gera inveja nas pessoas. Andréa Nunes também chegou. Seja muito bem-vinda, viu? Deixe seu like e compartilhe a nossa live. Então os inimigos Sambalate, Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Neemias estava interessado em fazer o bem ao seu povo e o inimigo estava com inveja. O inimigo estava fez de tudo para que Neemias perdesse o foco. Mas Neemias não perdeu o foco, apesar de pararem a obra, parou a obra há 16 anos, mas Neemias não perdeu o foco, Neemias não perdeu o foco da oração, do jejum, do propósito diante de Deus. Então, quando você fazer um voto diante de Deus, quando você fazer um propósito diante de Deus, minha irmã, se prepare, meu irmão, se prepare, que virá muito ataque para você desistir. Mas esse homem não desistiu. A gente vê que quando ele começou o propósito, ele começou no mês de março e só foi falar com o rei no mês de novembro a dezembro. Foi quase 9 meses orando, jejuando, para que quando ele fosse falar perante Artaxerxes, o coração dele já estava preparado e Deus só desse a direção para ele.
É Deus que sonda os corações, é Deus que sabe todas as coisas. E no versículo 12 diz assim, e no versículo 11, Neemias já está em Jerusalém: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, no versículo 12, ele saiu de noite com alguns de seus amigos e não havia contado a ninguém o que Deus tinha posto em seu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Então aqui ele deixa claro que quando ele partiu da Pérsia para ir até Judá, passar pelo Trans-Eufrate até chegar a Jerusalém, ele foi montado. É um cavalo, talvez, ou um jumento, talvez, é que ele não especifica, mas era, vamos dizer que era o carro da época, né? O jumento, então, os cavalos, principalmente os cavalos do Egito, que eram os melhores nessa época. E de noite, aqui no versículo 12, de noite no versículo 13, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Neemias vai passar o quê? Vai passar um olho em tudo para ver o tamanho do problema que ele vai enfrentar. Ele vai chamar os seus amigos, ele vai chamar todos aqueles que acreditam, ele vai relatar o seu propósito a eles depois, e eles vão entrar aqui em unidade, em amor pela obra de Deus, para reconstruir toda aquela cidade e também para reconstruir a vida espiritual do povo. Por quê? Porque o templo ele vai ser reconstruído de novo, tanto por Neemias como por Esdras. Deus vai levantar Esdras, Deus vai levantar Zorobabel, Deus vai levantar Ageu, Deus vai levantar Zacarias, tudo para profetizar que o templo vai ser reconstruído de novo, para que esse povo venha a ser restaurado em sua vida espiritual. Por isso que ele vai andar pela cidade para ver realmente por onde é que ele vai começar para a reconstrução em sua vida, tanto espiritual como material da cidade de Jerusalém, viu? É isso que nós temos que fazer, trazendo para os nossos dias. Nós temos o que fazer. A Bíblia diz que nós temos que nos examinar nós mesmos, né, diante de Deus, porque a nossa consciência ela nos acusa. Por quê? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente sabe. Então a gente tem que, primeiramente, sempre procurar fazer o bem. No versículo 17, então eu lhes disse, ele vai relatar: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, né? E suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele vai convidar: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos nesta situação humilhante. Ele vai chamar todas as pessoas que estão ali, as pessoas que estão com o coração aberto, assim como ele, pelo amor à obra de Deus, pelo amor das coisas de Deus. Você tem que ter amor pela obra, você tem que ter zelo pelas coisas de Deus, porque se você não ter, meu irmão, pelas coisas de Deus, você não terá de nada nessa vida. Amém? No versículo 18, a gente já está terminando. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Ele respondeu: sim, vamos começar a reconstrução. Deus está falando para ti: olha, se hoje a tua vida está em ruína, se hoje a tua vida está destruída, há um momento de restauração, há um momento de reconstrução. Neemias voltou para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias voltou para reconstruir a vida espiritual do seu povo. E Deus manda dizer para ti: a qualquer momento, hoje o véu já se rasgou. Hoje o véu já se rasgou. A qualquer momento, hoje você pode entrar na presença do Senhor, pedir perdão para ele, como Neemias. Neemias confessou seus pecados, Neemias fez um propósito diante de Deus, e Deus reconstruiu tanto a vida dele espiritual, como abençoou muitas vezes mais tudo aquilo que Neemias almejava diante do Senhor. Mas era pela obra de Deus, era porque ele foi tocado pelo que estava acontecendo ali em Jerusalém com seu povo em grande sofrimento, e Deus honrou. Assim vamos começar a reconstrução, recomeçar unido com Deus, unido com as pessoas de bem, as pessoas que vão te apoiar na tua vida espiritual, as pessoas que vão falar a mesma língua espiritual que você tem. E se encorajaram
para esse bom projeto. Então, o teu projeto só vai ser bem sucedido, a tua vida só vai ser bem sucedida se você realmente colocar nas mãos do Senhor. Não se engane. No versículo 19, lá vem os inimigos de novo, querendo atacar tudo aquilo que Neemias já estava trabalhando, Neemias já estava reconstruindo, Neemias já estava em obra. Aí, quando, porém, veio Sambalate, Horonita, Tobias, mais um agora, mais um inimigo que é Gesem, vou repetir o capítulo 19, versículo 19. Quando, porém, Sambalate, Horonita, Tobias, o oficial Monita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Ficaram com inveja, porque eles estavam fazendo bem, porque eles estavam ali fazendo com amor a obra do Senhor. Zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei, contra o rei Artaxerxes. Eles foram lá, fizeram um grande levante. Quando você for ler todo o livro de Neemias, você vai descobrir que eles fizeram de tudo, foram levar para o rei, contaram mentira, contaram coisas envergonhosas que Neemias estava fazendo, e essa obra foi parada, mas Neemias não desistiu. Olha o que Neemias vai dizer. O que é isso que no versículo 20, Neemias vai dar a receita quando você é atacada pelo inimigo, quando você está em propósito com Deus. Quanto mais você orar, mais você vai ser perseguido. Quanto mais você buscar, mais você vai ser humilhado. Aí é assim que é a igreja de Deus. Não tem para onde correr. Quando você não ora, ninguém te persegue. Quando tu não serve a Deus, ninguém te persegue, não. Agora comece a orar. Comece a jejuar, comece a fazer a obra de Deus, comece a fazer a vontade de Deus, tu vai ver o levante para te não fazer. Foi isso que aconteceu. Eles ficaram com inveja, eles zombaram daquilo que os caras estavam fazendo. As pessoas, Neemias e seus amigos estavam fazendo o bem. O foco era de Neemias voltar para ajudar, para reconstruir os muros de Jerusalém, e também o amor ao seu povo e a obra do Senhor. Amém? A Carmen Silva também chegou aqui, seja bem-vinda. Também está o Girassol Machado aqui, seja bem-vinda. Dê o like, comente aí, compartilhe a live. E no versículo 20, a gente já está terminando. Eu lhes respondi: os deuses do céu. Olha, os inimigos começaram a atacar eles, seus amigos, porque eles estavam fazendo bem, reconstruindo a cidade, E Sambalate, Tobias e Gesem estavam tudo com inveja, zombaram dele, desprezaram eles, estavam irados, porque eles pensavam que eles estavam lá por sua vontade. Não, o rei já tinha dado ordem para ele fazer o serviço em Jerusalém. E no versículo 20, Neemias não está nem aí para o inimigo e responde. É assim que a gente tem que responder. Eu lhes respondi: os deuses do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Então, se eu estou com Deus, não importa o ataque do inimigo. Se eu estou com Deus, eu tenho que permanecer no foco, eu tenho que permanecer num propósito, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar o seu propósito, assim como Ele honrou o de Neemias e seus amigos em Jerusalém. Nós, os seus servos, e os seus amigos, começaremos a reconstrução, queira os inimigos ou não. E se está tendo um ataque na tua vida, é porque Deus está contigo. Porque a Bíblia diz em Timóteo que todos aqueles que querem fazer vontade do Senhor serão piamente perseguidos. Então não se engane, toda vez que você for fazer a vontade de Deus vai ter perseguição. Isso é uma grande prova que Deus está contigo. As pessoas confundem isso, porque as pessoas pensam que quando elas estão fazendo as coisas de Deus, que tudo vai ser um mar de rosa. Isso é uma grande mentira da teologia que não é de Deus. A teologia da prosperidade diz que tu só ganha, que tu não perde. Isso não é verdade. Quanto mais tu faz a vontade de Deus, mais tu é perseguido, mais tu é aprovado. Mas só que Deus está contigo. Importante, ele diz ali: eu lhe respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos, quer Satanás ou não. Você vai ser bem-sucedido se você não abandonar o seu propósito, o seu voto e a sua intimidade com Deus e seu amor pela obra e seu amor pelo próximo, que é o mais importante. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Neemias está falando: olha, vocês que não querem ajudar, vocês não têm parte aqui, porque o propósito eu fiz com Deus dos céus, e Ele fará com que eu e meus amigos sejamos bem-sucedidos. Continuando aqui o versículo, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada memorável
que favoreça vocês. Por quê? Porque Sanbalat é um horonita, é um ímpio, ele não conhece as coisas de Deus. Tobias também é um ímpio, um amonita, idólatra. E Gesem também é um árabe, outro idólatra, só idólatra. Aqui querendo combater Neemias, um homem que largou as cortes do rei, que vivia bem lá no seu palácio, para vir ajudar o seu povo, para vir ajudar a sua cidade, para vir reconstruir, porque tudo pelo amor à obra de Deus, tudo pelo amor à sua cidade, ao seu povo, aos seus antepassados, à história, à cultura do seu povo, era tudo isso que estava em jogo, viu, meu irmão e minha irmã? Se hoje você está passando por um processo dolorido diante de Deus, Deus está mandando te dizer nessa manhã: ei, se volte para Deus, se volte para Deus, comece a colocar em prática tudo aquilo que Ele já te falou, e tu vai ver, meu irmão, tu vai ser bem sucedido, tu vai ver, minha irmã, você será bem sucedida diante de Deus. Essa palavra nos ensina que pode vir os ataques de onde vier, mas se a gente não perder o foco, Deus vai honrar o propósito, Deus vai honrar o nosso voto, Deus vai honrar a nossa vida, mas nós temos que nos entregar, nós temos que fazer a vontade do Senhor, para que Deus venha honrar os nossos propósitos. É assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz na nossa vida, não temos para onde correr. Se Deus está conosco, não importa a situação, não importa a situação que a gente esteja no momento, Deus ele há de responder, Deus ele há de fazer grandes coisas. O propósito de Neemias, um homem que vivia bem, que tinha do bom e do melhor, mas que não se conformou com a situação em que seu povo estava passando de humilhação, de sofrimento, ele se voltou a ti, Senhor, em oração, em jejum, e tu deste o melhor para ele, tu honraste esse homem, e a glória do teu nome foi glorificada. Que tu venha fazer isso na vida de cada um nessa manhã, cada um que tem fé, todos aqueles que estão passando por esse sofrimento de pandemia em nossos dias, todos aqueles, meu Deus, que estão sofrendo com as moléstias, com as doenças, tu é o Deus que dá a última palavra, tu é o nosso Deus. Que tu venha nessa manhã abençoar a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, tudo aquilo que temos colocado diante de ti, é que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? A verdade é Cristo Jesus, Ele é o Rei da nossa vida, o Rei da nossa família, o Rei da nossa casa. Como sempre, tchau, pai, fui, até o nosso próximo encontro.